Palavra de hoje, contentamento. Contentamento, uma das questões da nossa espiritualidade muito importantes para a gente aprender a superar as nossas expectativas e frustrações que nós vimos na semana passada. A expectativa sempre gera frustração, descontentamento, a gente começa a ver a vida de forma nebulosa, mas é um processo que Paulo vai dizer que é um aprendizado, que é sobre o contentamento. Eu queria ler Filipenses capítulo 4, versos 10 a 13, que vai nos dizer assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo, é muito importante essa questão, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor faz, mas principalmente a gente quer agradecer por quem o Senhor é. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai misericordioso, generoso, que está conosco, um Deus que veio na jornada da nossa vida, uma jornada de sofrimento, mas o Senhor entrou na nossa história. E nós queremos, ó Deus, compreender, ó Deus, como que nós podemos, ó Deus, viver o contentamento. Viver a partir de quem o Senhor é e não somente daquilo que o Senhor faz. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Expectativa e frustração, foi a mensagem passada, sempre é um processo desgastante na nossa vida. Porque a gente vai gerando expectativas com relação a coisas e expectativas com relação a pessoas. A gente vai gerando expectativas naquilo que a gente faz e expectativas naquilo que a gente quer que os outros façam acerca de nós. E essas expectativas normalmente geram frustrações, geram dores, geram relacionamentos desgastados. É um pai que começa a cobrar dos seus filhos uma ação porque ele investiu nos filhos, então ele agora quer uma retribuição. É um casamento desgastado nos seus relacionamentos porque um começa a cobrar as expectativas que foram geradas no casamento. E aí a gente vive de frustração em frustração, a vida começa a perder o seu colorido, a gente começa a ver a vida de forma nebulosa, e então a gente começa a perceber que a nossa existência não está legal, a nossa vida não está bacana, porque a gente está colocando a nossa confiança no lugar errado. E uma das coisas muito importantes para a gente entender é que no meio evangélico nós geramos expectativas. No meio evangélico, não todas as igrejas, logicamente, mas boa parte das pregações é um fomento de expectativas. A gente tem uma teologia chamada teologia da prosperidade, uma teologia que é infantilizada, uma teologia que fala que se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Se você contribuir financeiramente, Deus vai retribuir 100 vezes mais. Então é uma pregação onde sempre está gerando expectativas. Você faz com a expectativa de que Deus vai retribuir. Você ajuda um irmão com a expectativa de que esse irmão também vai te ajudar. Mas essa pregação torna a gente infantilizado. Sempre na expectativa do que vai acontecer e nunca grato do que já está acontecendo. Mais ainda, há um outro tipo de teologia que foi surgindo no processo que não só é infantilizada, como é mal educada, que é uma teologia triunfalista, uma teologia que fala assim: eu determino para Deus. Eu determino para Deus o que eu quero, eu determino para Deus o que vai acontecer, eu determino para Deus o que eu preciso, e esse determino para Deus não é só uma infantilidade, como é ser mal educado. É um filho que está precisando levar umas varadas, não é verdade? Agora, Paulo ele vai dizendo uma coisa muito importante,
que ele aprendeu. Algumas questões muito sérias na vida cristã e que fez com que ele superasse todas as dificuldades, que ele enfrentasse todas as situações com contentamento. E ele vai dizer no verso de número 11 que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Eu acho incrível isso aqui, que Paulo aprendeu a viver contente, porque contentamento é um processo. Não é fruto somente da nossa conversão, é fruto da nossa santificação, do processo que agora a gente tem diante de Deus, de entender que a vida toda, agora, toda a nossa vida está diante de Deus. Tudo, toda a nossa existência, nada foge do controle de Deus. É por isso que quando a gente começa a entender o processo que agora a nossa vida está diante de Deus, não está ausente de Deus, mas Deus está agora na nossa existência, no periago, na jornada de Deus no sofrimento humano, então a gente começa a entender que todo problema não é mais problema. Porque agora todo problema é uma oportunidade. Então, quando Paulo, na jornada dele, ele pregando o evangelho, fazendo o que era certo, ministrando a graça, ele chega numa cidade lá em Filipos, ele pregando o evangelho, ele liberta uma moça, e aí por causa disso, as pessoas que tinham lucro por causa dessa moça, mandam Paulo e Silas para a prisão. Açoitam ele, batem nele e mandam ele para a prisão. Quando Paulo chega na prisão, numa prisão fédida, úmida, cheia de criminosos, escura, o que ele faz? Ele reclama, ele murmura, ele fala assim: Deus é injusto comigo, não disse, ia dar tudo errado, quem mandou eu brigar com o Barnabé? O Barnabé deve ter jogado uma praga em mim e agora está dando tudo errado na minha vida. Não, ele e Silas começaram a adorar a Deus, chamar os presos para adorarem a Deus, começaram a formar um culto lá na prisão, de noite, quase à meia-noite, e de repente há uma ação de Deus naquele lugar, há um terremoto, as portas das cadeias se abrem, o carcereiro entra correndo lá na prisão para saber o que tinha acontecido. Quando ele vê as portas abertas, ele era o responsável pela cadeia, ele tira a sua espada para se suicidar, porque ele fala assim: é melhor eu me matar do que ser morto pelos romanos. E ele, quando ele vai se suicidar, ele ouve uma voz lá de dentro da cadeia: não faça isso. Por quê? Estamos todos aqui. Nenhum dos presos fugiu. Por quê? Porque eles entenderam que mesmo numa situação ruim, numa circunstância ruim, o que faz a diferença na nossa vida não é a circunstância que enfrentamos, mas quem está conosco na circunstância em que estamos. Então, quando Paulo ele começou a cultuar a Deus, os presos se converteram, as portas se abriram, mas ninguém quis sair. Porque eles entenderam que ali era o melhor lugar para se estar. Na prisão. Da mesma forma, numa outra prisão no Antigo Testamento, José, lá no Egito, ele vai parar numa prisão, e lá na prisão ele continua servindo a Deus. Ele não para porque a circunstância é ruim. E lá na prisão, quando ele se depara com o faraó, e ele começa a conversar com o faraó, eu acho incrível o que o faraó diz para José. O faraó para e diz assim para José: aonde nós encontraríamos em todo o Egito um homem em que habita o Espírito de Deus como este homem? Porque José não parou por causa das circunstâncias. Então, quando Paulo ele fala que ele aprendeu o contentamento, é que ele aprendeu a viver para além das circunstâncias, para além do que se vê, para além do que é visível.
Isso é extremamente importante para a gente, porque isso a gente começa a discernir quem tem uma fé madura de uma fé infantil. Porque a fé é a certeza das coisas que se vêm ou que se não vêm? Que se não vêm. E que certeza é essa do que não se vê? O que a gente agora, a partir da fé, a gente começa a ter certeza, mas que a gente não está vendo? Agora a gente começa a ter certeza que tudo aquilo que é objetivo, tudo aquilo que é circunstancial, não é o fim mais da nossa existência, mas é só o meio, porque o fim é o invisível. A nossa vida agora é pautada pela fé. O que nós enfrentamos nas nossas circunstâncias, o que nós enfrentamos nas condições da nossa vida, não é o final. É por isso que a gente não se abate quando alguma coisa está ruim. É por isso que a gente não para quando a gente tem um parente no hospital. É por isso que a gente não tenta acabar com a vida quando as coisas não estão boas. Porque a gente aprendeu a ver além das circunstâncias. Porque é um Deus que trabalha nos bastidores da nossa vida. Enquanto a gente está vivendo a nossa existência, como Paulo estava vivendo, mas ele via para além do circunstancial. Eu estou preso aqui nessa cadeia, mas Deus tem alguma coisa, Deus está fazendo algo nessa cadeia. O que Deus estava fazendo? O que ninguém estava vendo e só o Paulo estava entendendo. Ele estava fazendo um nascedouro de uma igreja, a igreja de Filipos. A igreja que depois ele vai escrever essa carta aos filipenses, dizendo que ele aprendeu a viver o contentamento. E que agora os filipenses, a igreja de Filipos, que também estava passando por essas mesmas circunstâncias, precisava aprender a viver esse contentamento. Aprender a viver além das circunstâncias. E é o que nós precisamos fazer. Muitas vezes nós nos abatemos, muitas vezes. Essa semana, a gente recebeu uma notícia lá de Curitiba, do meu sogro, precisava ir para lá, e aí eu acordo de madrugada, vou lá no site de passagem, eu vejo lá a data, comprei a passagem, Viviane, comprei a passagem para você. Vai para lá, tal. Na hora que depois dormi, amanheceu o outro dia, eu comprei com a data, só que para agosto. Falei assim, ai meu Deus do céu, já está ruim o negócio, não é possível. Aí eu fui ver a passagem para essa semana, caríssima, né? Aí, você vai ter que ir de ônibus, não vai ter jeito, né? E aí, uma situação difícil, enfrentando lá em Curitiba, aí uma coisa não dá certo, outra coisa não dá certa, e você vai se abatendo. Você vai falando assim, mas por que essas coisas estão acontecendo? Por que nada dá certo? E aí, às vezes, a gente para só na pergunta da circunstância. A gente não para e fala assim, deixa eu orar. Deixa eu olhar para além da circunstância. Deixa eu olhar para além do que eu estou vendo. O que Deus está realizando? O que Deus está trabalhando nos bastidores da minha vida? O que Deus está querendo produzir aqui? E é por isso que a gente muitas vezes não aprende o contentamento. Porque a gente se abate só na circunstância. A gente não consegue aprender a viver esse contentamento. Mas ainda, tem uma outra questão que eu acho muito interessante, que o Paulo diz que ele aprendeu o segredo. E eu acho interessante isso, né? Que ele aprendeu o segredo de viver em toda e qualquer circunstância. Tanto tendo dinheiro como não tendo.
estando passando dificuldade na sua saúde ou não passando. E ele fala que ele já teve muito dinheiro e perdeu tudo. Mas ele aprendeu o segredo de viver em toda e qualquer circunstância. Eu acho muito interessante quando a gente olha no meio corporativo e a forma como o meio corporativo quer motivar os seus funcionários. E a forma, muitas vezes, é fazendo metas. E eu penso, se um cristão, olhando para essas metas, ele se sente mais motivado. Por exemplo, chega lá uma empresa e fala assim, olha, se alguém cumprir uma meta, vai ter um acréscimo de 10% no salário. E aí o crente, o cristão, que entendeu o evangelho, ele fala assim, nossa, vou ter um acréscimo de 10%, de 20%, mas eu vou trabalhar mais por causa desses 20%. Por que a gente trabalha mais? Por causa do que a gente vai receber? Ou a gente já trabalha, a gente já faz o melhor da nossa vida por aquilo que Cristo fez por nós? A gente não trabalha mais porque a gente vai receber mais. A gente já trabalha o máximo possível porque a gente já entendeu o evangelho e o nosso papel na sociedade. Posso ouvir um amém, irmãos? Eu não trabalho mais porque eu quero ganhar mais. Eu trabalho o máximo possível porque eu já ganhei tudo. Isso é muito importante. Sabe que na comunidade pastoral aqui, ninguém tem agenda. Você não tem horário marcado, né? Assim, entra às 8 da manhã, sai às 6 da tarde. Não tem. Você tem liberdade. Por quê? Porque a gente está lidando com gente madura. Gente que entendeu que se já faz o máximo possível. Ninguém precisa mandar. Não precisa ter metas. Não precisa ter vigilância. Porque todo mundo já faz o máximo possível. Porque senão a gente fica muito infantilizado. É por isso que o Paulo, ele fala que ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância. Porque não é o fato dele ter dinheiro, ou da possibilidade dele ganhar dinheiro, é que vai fazer ele trabalhar mais. Vai fazer com que ele se empenhe mais, que ele se sacrifique mais. Aliás, o Paulo, o apóstolo, ele não ganhava nada, mas entregava tudo. Porque ele aprendeu o contentamento. Ele aprendeu a viver o segredo de ter uma vida diante de Deus e não diante das coisas. Às vezes a gente quer empenhar a nossa vida para a gente ter o segredo de viver diante das coisas e não diante de Deus. E aí você ganha muito dinheiro, mas você não tem paz para dormir. Você ganha muito dinheiro, mas não tem saúde para desfrutar. Você ganha muito dinheiro, mas perde a sua família. Você ganha muito dinheiro, mas não tem paz para sobreviver. Porque não aprendeu o segredo de viver diante de Deus. Somente o segredo de viver diante das coisas. É por isso que, além disso, ele vai dizer um texto que por muito tempo foi mal compreendido. Que ele vai dizer assim, face a tudo isso, o segredo do contentamento e o segredo de viver diante de Deus, eu tudo posso naquele que me fortalece. Sabe que esse foi um dos primeiros textos que eu aprendi. Assim, tudo posso naquele que me fortalece. Uau, né? Eu sou forte. Até o dia que eu aprendi que esse texto não tinha nada a ver com a minha força, mas tinha a ver com a força de Deus. Que eu não sou forte, eu sou fortalecido. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então a força não é minha, a força é de Deus. Não sou eu que posso. É Deus quem pode e me faz instrumento para tudo aquilo que Ele quer fazer. Para passar por toda e qualquer circunstância.
Porque agora eu entendi o segredo do contentamento. Eu entendi o segredo que agora eu vivo diante de Deus e não diante das coisas. Então, se agora eu entendi tudo isso, eu posso passar por qualquer circunstância, porque Deus me fortalece. Deus é que é a minha força. Alguns domingos atrás, o Zé estava pregando aqui sobre o Salmo 46, né? Que o Senhor é o meu refúgio, é minha fortaleza, socorro bem presente em todas as tribulações, em toda angústia. Quem que me fortalece? É o Senhor. Quem fortalece a sua vida? É o Senhor. É por isso que tem circunstâncias que você passa, problemas que você enfrenta, situações complexas que você parece que vai acabar tudo, parece que você não vai ter força para superar. Mas depois que você passa, você olha para trás e fala assim, não acredito que eu passei por tudo isso. Porque Deus é a sua fortaleza. Deus é quem sustenta a sua existência. É Deus quem nos sustenta. É por isso que muitas vezes a gente, movido por essa ganância de querer as coisas, a gente entra num processo, numa espiral descendente de sofrimento, de expectativas e frustrações, porque a gente não consegue entender que a nossa vida não é agregar coisas, mas é saber que há uma piedade com contentamento. 1 Timóteo, no capítulo 6, vai dizer o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. De novo, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Quem está dizendo isso? Paulo. Para quem? Para Timóteo. E é interessante que naquele processo da igreja de Filipos, quando ele vai preso e nasce a igreja dos filipenses, quem estava junto com Paulo era Timóteo. E foi um dado que o Zé levantou que eu achei muito interessante nas nossas conversas, que ele passa por Derbe, né? E leva Timóteo, e Timóteo viu tudo que aconteceu na igreja de Filipos. E agora ele está dando a mesma instrução para Timóteo. Ele fala assim, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. O caixão não tem gaveta, né, como o pessoal diz. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Você já conheceu gente que, obcecada por ganhar dinheiro, e de fato ganhou muito dinheiro, mas na caminhada dela, no processo, ela foi deixando para trás amigos, foi deixando para trás família, foi deixando para trás casamentos, foi deixando para trás filhos, e a pessoa termina a vida com muito dinheiro, mas com poucas pessoas. E quando a gente exerce o ministério pastoral, e muitas vezes a gente vai ao leito de hospital, no leito de hospital a pessoa não pede a sua BMW para estar perto. A pessoa não pede um anel de ouro para estar perto. A pessoa não pede a roupa de marca para ela vestir. O que ela pede? As pessoas que ela deixou para trás. Porque na cobiça da gente querer ganhar muita coisa, a gente troca as coisas, as pessoas pelas coisas, e a gente vai deixando pessoas para trás. A gente vai amargurando pessoas, e aí a gente deixa de ter momentos tão significativos, preciosos,
como a gente tomar uma refeição com todo mundo junto, sem mexer no celular. Coisa assim difícil hoje em dia. Não, pensa numa coisa difícil. É a gente comer todo mundo junto, mas olhando nos olhos um do outro, sem mexer no celular. Sim ou não, irmãos? Hoje é um processo difícil. Porque muitas vezes nós estamos ligados a muitas coisas e não estamos ligados a pessoas, não ligamos o nosso coração. Nesse processo de educação cristã, é importante você fazer uma mensuração. Qual foi a última vez que você abraçou de fato o seu filho? Qual foi a última vez que você abraçou, de fato, a sua esposa, o seu esposo? Só para ficar abraçado. Você olhou nos olhos. À medida que a gente fica mais tecnológico, a gente olha menos nos olhos uns dos outros. Porque a gente sempre está lidando na nossa vida com algo que a gente objetiva, algo que a gente quer conquistar. A gente instrumentaliza as pessoas para o nosso benefício. E na realidade, na vida cristã, a gente tem que aprender o contentamento. O que é importante? Às vezes a gente quer tantas coisas, e esquece que Deus já nos deu tudo. Primeiro, a fé, a presença dEle. Em segundo lugar, Deus nos deu família. E a gente esquece de olhar nos olhos dos nossos filhos, da nossa esposa, e dizer que nós os amamos. Que eles são a parte mais preciosa da nossa existência. Que nós já estamos contentes por aquilo que Deus nos deu, porque Deus nos deu gente. E a gente não consegue ser contente porque a gente está pensando nas coisas que a gente precisa. E não de fato em quem a gente é. Por isso que eu termino essa mensagem perguntando para você: o seu relacionamento com Deus é a partir do que Deus faz ou a partir de quem Deus é? Você é grato a Deus por aquilo que Ele faz ou por quem Ele é? Muitas vezes nós queremos de Deus só o que Ele faz, mas não queremos quem Ele é. E aí as nossas orações são mais ou menos assim: Deus, o Senhor que tem tudo, e eu quero parte desse tudo para mim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou trabalhar, estou precisando disso, estou precisando daquilo, estou precisando trocar o carro, estou precisando trocar a casa, estou precisando trocar a esposa, estou precisando trocar os filhos, estou precisando trocar um monte de coisa, porque eu estou insatisfeito e sou um completo insatisfeito. Então eu estou querendo que Deus resolva os meus problemas, naquilo que Deus pode fazer. Mas eu não consigo orar dizendo assim: Deus, eu sou grato, porque o Senhor é amor. Porque o Senhor é generoso com a minha vida. Eu sou grato, porque o Senhor de fato me ama, e o Senhor entrou na jornada da minha vida, e eu sei que agora eu não estou mais sozinho, o Senhor está comigo. Eu já sou feliz, porque o Senhor é e está na minha existência. A minha alma anseia pelo Deus da minha salvação. E quando a gente começa a orar por quem Deus é, as outras coisas se tornam circunstanciais e secundárias. Porque Deus é. Você já orou pelos seus filhos, por aquilo que eles podem fazer ou por quem eles são? Você é grato a Deus com o seu cônjuge por aquilo que ele faz ou por quem ele é? Às vezes a gente só consegue ser grato se fizer alguma coisa.
A gente só consegue ficar alegre se fizerem alguma coisa. E aí a gente cai num grande erro. No erro da gente viver infantilizado pelas coisas que as pessoas fazem ou nos dão, ao invés de viver a maturidade do contentamento por quem Deus é e por quem cada pessoa é na minha vida. Deus, eu sou grato pelas minhas filhas, mesmo com todos os problemas, são um presente que Deus me deu. Amém, irmãos? Aí a gente vai aprendendo contentamento. Eu quero orar com você. Uma oração da gente mudar a chave. Ao invés da gente orar pelas coisas, ao invés da gente orar por aquilo que a gente quer, a gente orar pela vontade de Deus sobre as nossas vidas. O que Deus quer da minha e da sua vida? Ao invés da gente orar pelo que as pessoas podem fazer por nós, a gente orar por aquilo que as pessoas são, a gente orar a Deus, não naquilo que Deus pode fazer e resolver a nossa existência, mas de fato por quem Deus é. Vamos nos colocar em pé? Nós vamos participar da Santa Ceia. E na Santa Ceia, a gente materializa de fato a vontade de Deus. A vontade de Deus está materializado no pão e no vinho. A vontade de Deus foi oferecer o seu Filho como sacrifício, por amor a nós. Quando a gente participa da mesa, portanto, a gente também diz: Deus, eu quero materializar a Tua vontade na minha vida, tomando do pão e do vinho, para que agora o Senhor faça a Tua vontade sobre a minha vida. Que a Tua vontade seja feita, que o meu pão, o meu alimento, seja a vontade do Senhor. Eu sei que a gente tem muitos problemas. Como a gente orou aqui, eu estou com meu sogro lá em Curitiba. E não tem como a gente falar e não pensar constantemente no meu sogro. Que Deus dê graça e misericórdia. A gente ora para que Deus cure. Mas a gente sabe também que se Deus curar dessa doença, talvez Ele morra por outra. Porque a vida não cabe a nós. Mas enquanto Ele estiver aqui, a gente vai amar ao máximo. A gente vai orar ao máximo. Porque ninguém precisa mandar para a gente. Enquanto seus filhos estiverem com você, ame o máximo. Seja grato ao máximo. Porque Deus está na sua vida. Enquanto você estiver no seu trabalho, e talvez um trabalho que você não goste, mas se empenhe ao máximo. Faça o máximo. Aprenda o contentamento no processo que te desagrada, que você não quer, mas aprenda a obediência, o contentamento nesses processos. Como Paulo na prisão. Faça o máximo e deixa Deus agir na sua vida. Querido Deus, nós queremos, ó Deus, glorificar o Teu nome. Muitas vezes nós somos massacrados pela ditadura daquilo que nós queremos. E o nosso coração, ó Deus, o coração humano, ele é enganoso. Ele está cheio de vontades, cheio de desejos, cheio de amarguras. Mas Deus, nós queremos aprender de fato o contentamento, como Paulo diz. O segredo de viver em toda e qualquer circunstância. Entender a realidade de que, de fato, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Nós podemos enfrentar todas as circunstâncias. Porque as circunstâncias agora não nos determinam mais. Mas agora quem determina a nossa vida é o Teu amor.
O Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe o que cada um de nós enfrenta, os problemas que passamos diariamente. Ó Deus, que o Senhor nos liberte da amargura, que o Senhor nos liberte das frustrações, expectativas, Senhor, para que de fato a gente aprenda a viver contente, porque o Senhor está em nós, porque o Senhor é em nós. Por isso, ó Deus, derrama da Tua presença, ó Deus, que a gente possa perceber, ó Deus, o sopro do Teu amor sobre as nossas vidas. Que esse aroma suave, ele repouse sobre cada um de nós, Senhor. E quando muitas vezes a insatisfação abater o nosso coração, a gente possa fechar os olhos e nos deparar com um Deus que é amor. Num Deus que de fato nos abraça e que sempre nos diz: filho, filha, eu estou aqui. E quando a gente sentir, ó Deus, e perceber que de fato o Senhor está conosco, a gente possa olhar para as circunstâncias e perceber que o Senhor trabalha nos bastidores da nossa existência. E enfrentarmos tudo com contentamento e com a paz que vem do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, nesse momento em que vamos participar da Tua mesa. Que essa participação, ó Deus, não seja apenas um ritual, mas seja uma reafirmação da nossa fé, de que o Senhor deu a sua vida por nós, e nós estamos dispostos a dar nossa vida ao Senhor e aos nossos irmãos. Abençoa-nos, ó Deus, e cura-nos dia a dia com um periago, com o Teu amor e a Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.